Olá pessoal, dando sequência aqui à série sobre o livro de Alexis de Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução. Vamos falar agora do livro 2, né? Então, só fazer uma recapitulação rápida. Falei no vídeo anterior sobre um panorama geral da obra e sobre o livro 1, onde Tocqueville ressalta a obra específica da Revolução Francesa, que não foi a abolir o poder religioso nem o poder político, muito pelo contrário, serviu principalmente para criar uma estrutura de poder bastante centralizada e cheia de vícios de um poder assim, político muito forte e presente. Então, o que Tocqueville segue então no livro 2, principalmente ressaltando que alguns dos vícios que se identificou durante o processo da Revolução Francesa, que foi um processo que realmente demorou algumas décadas para chegar no seu resultado final, mas que muito dessas questões eram questões que já existiam no antigo regime. Mas outro ponto central do livro 2 também é ressaltar as condições específicas que fizeram com que a situação da França, do povo na França, fosse tal que fosse insustentável aquela estrutura de governo do antigo regime. Então, embora a Europa fosse bastante homogênea na forma como ela operava, a França tinha algumas especificidades nessas instituições que fazia com que o povo estava bastante saturado. Então, o primeiro ponto, assim, falando dos capítulos desse livro, o primeiro capítulo tem o título de Por que na França os direitos feudais haviam se tornado mais odiosos para o povo do que em outros lugares. Então ele justamente aborda aqui como que no antigo regime paulatinamente foi se criando uma situação em que os direitos feudais, os privilégios da nobreza começaram a ressaltar demais aos olhos de uma população que já não era mais servil. Então, naquele momento, já ali pelo século XIII, Tocqueville menciona que na França já praticamente não existia, com pouquíssimas exceções, não existia servidão. Pelo contrário, existia uma grande distribuição das terras. Cada vez mais pessoas eram donas de terra, porque existia um processo em que as pessoas achavam que comprar terra era o grande, digamos, a grande coisa a se fazer, a se investir o dinheiro que você ganhava. Então houve essa tendência a França começou a ser formada por pequenas propriedades, com exceção ainda de algumas grandes propriedades justamente pertencentes à nobreza. A nobreza já não tinha mais, com o tempo ela não foi tendo mais responsabilidades administrativas, civis, políticas, ela só tinha privilégios. Privilégios foram mantidos. Ela quase não tinha encargos públicos sobre as suas terras ou sobre sua renda, etc. Então, óbvio que essa situação começa a incomodar demais o restante da população, que viu, esses caras não fazem nada pela gente, essa que é a verdade, e no entanto eles têm privilégios. Então foi uma situação bastante específica que faz com que era muito mais odiosa as instituições feudais na França. E aí no capítulo 2 ele fala que a centralização administrativa é uma instituição do antigo regime, não uma obra da Revolução nem do Império, como se diz. Então ele mostra que na França já existia há muitos anos, muitos séculos na verdade, uma tendência de centralização política. Então ele cita que no antigo regime você tinha inspetores gerais, que eram os grandes governantes de uma região, e cada paróquia, cada município, digamos assim, tinha um intendente que respondia a esse inspetor geral. Era uma estrutura bastante centralizada, as decisões eram tomadas todas num conselho do rei, basicamente. Então é uma situação bastante centralizadora, e isso não foi obra da Revolução, senão era algo que já existia no antigo regime. Aí o capítulo 3, como que hoje se denomina tutela administrativa, é uma instituição do antigo regime.
Então, da tutela administrativa é que ele fala justamente de que existia até um poder independente de justiça na França, mas o regime, né, a monarquia, ela tinha a prerrogativa de trazer para uma instância diferente, que era tutelada pela administração pública, todos aqueles casos que eles achassem pertinentes, que tivessem um interesse público. Então, na prática, eles conseguiam criar uma série de exceções. É isso que é o que ele menciona aqui. No capítulo 4, ele fala que a justiça administrativa e a proteção aos funcionários são instituições do antigo regime. Então, ele fala isso, não só estrutura de governo bastante centralizadora, mas também, cada vez mais, exceções são criadas também para os entes públicos. Então, quem fazia parte daquela estrutura administrativa, política, começa a ter uma série de regalias, né, e exceções, etc, etc. O próximo capítulo se chama Como a centralização pudera introduzir-se assim no meio de antigos poderes e suplantá-los sem destruí-los. Então aqui ele explica qual foi esse processo de que então a centralização ela foi permeando a estrutura pública, que não era em determinado momento centralizadora, mas foi se tornando destruída assim por dentro, e mesmo no processo dos regimes que sucederam e na Revolução Francesa só mudaram os nomes aos bois, mas a estrutura continuava bastante centralizadora. Ele depois faz um capítulo sobre os costumes administrativos sob o antigo regime. Não tem muito o que falar, isso ele explica como é que funcionava a estrutura administrativa e como isso depois se refletiu. No capítulo 7, como de todos os países da Europa, a França já era aquele cuja capital adquirira mais preponderância sobre as províncias e mais absorvia todo o império. E aqui então, ele faz ele traça esse perfil de como que na França Paris começou a ser cada vez mais preponderante sobre o restante do país. Todo mundo queria ir para Paris. Por quê? Porque também devido a essa questão da centralização administrativa, tudo acontecia em Paris. Todo mundo que ganhava um dinheirinho queria mudar-se para Paris. Então ele até cita situações assim de que isso fica muito mais claro quando eram pagos os encargos sobre as terras, sobre as propriedades rurais, e grande maioria desses encargos eram pagos efetivamente em Paris. Terras em outras províncias, em outras regiões da França, mas efetivamente as pessoas moravam em Paris, né, os proprietários. E no capítulo 8 ele fala que a França era o país onde os homens haviam se tornado mais semelhantes entre si. Então ele conta essa história bem interessante, que como a servidão já havia acabado há muito tempo na França, muitas pessoas eram proprietárias de terras e tudo mais, então por um aspecto as pessoas eram muito mais próximas, muito mais parecidas entre si na França do que em outros países. Não havia tanta diferença entre as diferentes classes e camadas sociais, né? Mas daí o próximo capítulo 9, ele faz o contraponto disso, quando ele fala que como esses homens tão semelhantes estavam mais separados do que nunca em pequenos grupos mutuamente estranhos e indiferentes. E aqui ele justamente começa a explicar como foi se formando uma estrutura bastante por camadas na sociedade francesa. Por um lado você tinha a nobreza, que tinha uma série de privilégios que nunca foram extintos, não tinha nenhuma responsabilidade administrativa, só tinha privilégios. Continuava e achava que esses privilégios ela continuava tendo algum poder, mas na prática muitas famílias nobres foram passando por situações financeiras difíceis, foram perdendo muito porque já não tinham mais essa grande propriedade, ela foi se particionando, né? Eles tinham só, digamos, status e efetivamente até muitas vezes pouco dinheiro, passava até dificuldades às vezes. E aí, por outro lado, você começou a criar uma estrutura burguesa, né, que com o tempo foi se tornar uma aristocracia que dominava
o Estado. Essa aristocracia se formou principalmente, justamente por órgãos, por entes públicos, né? Nesse governo bastante centralizado, as pessoas cada vez mais foram querendo o seu carguinho público ali assim. Então é bastante interessante que ele fala que o francês ele é dessa época, segundo ele, essa vontade bem forte aí na França de fazer parte, de ter o seu carguinho público. E interessante é que a monarquia francesa passou a vender esses cargos. Então você ganhava o seu dinheiro e aí tinha uma certa... Aí comprava literalmente o seu lugarzinho ao sol, o seu carguinho público para poder viver o resto da vida em função do Estado. E esse processo foi feito reiteradas vezes, quanto que isso passou a ser encarado pela própria monarquia como uma fonte de renda. Então, de tempos até eles voltavam a oferecer mais cargos, às vezes até aboliam os cargos existentes, e a pessoa tinha que voltar a comprar se ela voltar a ter o seu lugarzinho ao sol. Então, uma estrutura bem... E, por um lado, na outra camada, lá estavam principalmente os camponeses, o povão mesmo, assim, que é quem vivia ali da sua terrinha e plenamente, absolutamente oprimido. Essa é a verdade, porque ela pagava encargos muito grandes. Por quê? Porque você tinha... A nobreza só tinha privilégios, não pagava quase nada de imposto. A burguesia tinha o seu lugarzinho ao sol, o seu carguinho público. E também tinha muitas exceções tributárias. Quem que pagava o pato? O povão. Os camponeses eram bastante taxados aí nesse processo e eram bastante oprimidos. Então você tinha essa situação bem... As pessoas estavam muito... foram separando assim nesses grupos. Então no capítulo 10 ele fala de como a eliminação da liberdade política e a separação de classes causaram quase todas as doenças que o antigo regime morreu. Então ele fala que o antigo regime morreu principalmente por causa disso, né? Eliminação da liberdade política, foi se tornando um sistema bastante centralizador e que na verdade tinha muito pouco de democrático, né? Muito pouca votação direta mesmo, até mesmo para cargos eram indicados ou comprados até, né? Como eu já comentei, e então não tinha muita liberdade política, e a separação de classes é o que eu já comentei anteriormente. Da espécie de liberdade que existia sob o antigo regime, de sua influência sobre a revolução. E então é uma sequência aí do que eu estava falando. E o capítulo 12, como apesar dos avanços da civilização, às vezes a situação dos camponeses franceses, do camponês francês era pior no século XVIII do que havia sido no século XIII. Aí era o que eu acabei de falar. Os camponeses eram muito oprimidos, sobretaxados, tinham que sustentar toda aquela farra desse poder central e da burguesia com seus carguinhos públicos. E então, efetivamente, tinha uma situação financeira às vezes pior do que lá no século XIII, quando começou esse processo de que não existia mais servidão na França e as pessoas começaram a ser efetivamente donas, proprietárias de terra também, um povo comum e, digamos, o povão mesmo. E é interessante que Tocqueville até fala disso, né, que é engraçado que muito dos que depois viraram burgueses, parte da aristocracia, conquistaram o seu dinheiro sendo camponeses. Depois eles tinham vergonha de ter sido um dia camponês, o que é um absurdo, né? Então, assim, qual que é o panorama geral aqui? Uma situação muito específica da França, né? Então, daí eu faço, que eu já até comentei no vídeo anterior, um paralelo com a situação da Inglaterra, que era de certa forma o contrário, e que talvez explique por que a monarquia, a nobreza existe até hoje por aqueles lados, somente atravessando o Canal da Mancha, ali tão próximo da França. E que na Inglaterra você tinha uma situação exatamente o contrário, a nobreza não tinha privilégios, pelo contrário, ela tinha mais deveres.
ela era, naquela época, na mesma época da Revolução Francesa, ela era quem, na prática, exercia a administração pública em troca de que os privilégios, na verdade, fossem passados para as camadas com mais necessidades, camadas mais pobres que tinham privilégios tributários, etc, 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 etc. Então, até eu faço aqui um parênteses para... eu tenho assistido aí uma série inglesa que chama Downton Abbey, que eu até recomendo, é bem interessante. Lembra assim um pouco até como o diretor do Instituto Liberal, Alexandre Borges, falou outro dia. Lembra um pouco uma novela das 6 aí, um pouco turbinada, mas é bem interessante porque mostra como era essa situação. Isso já é século XX, tá? É posterior a essa época que eu estou falando aqui, da Revolução Francesa, mas mostra essa situação que ser servo até de um nobre na Inglaterra era uma posição bastante respeitável. Você não era necessariamente oprimido, pelo contrário, vivia até muito melhor até do que às vezes um camponês, né? Numa situação contrária aí ao que acontecia na França, onde o camponês era bastante oprimido, ele não tinha mais a possibilidade de repente ser um servo da nobreza. A servidão não existia mais na prática na França, e ele tinha que arcar com toda aquela farra do governo centralizador da França, do antigo regime na França. Então foi todo esse panorama todo que levou à Revolução Francesa, que vai ser justamente o enfoque que Tocqueville vai dar no terceiro livro, do que levou efetivamente os fatores preponderantes da Revolução Francesa. Mas esse é o background todo que se forma, né? Você tinha umas diferentes classes aí absolutamente isoladas. Você tinha o povão, os camponeses principalmente, depois você tinha a burguesia, a aristocracia, tal, que cuidava na prática da administração pública. Depois você tinha a nobreza com só privilégios, mas de certa forma até, às vezes, do ponto de vista financeiro, até mais empobrecida do que a burguesia, e quase que essas camadas, quase que elas não se conversam mais, elas são absolutamente isoladas. Então Tocqueville comenta que ao largo do tempo, então, ela começa a se organizar com diferentes associações dentro desses diferentes grupos, mas essas associações não têm ligações, e toda essa convulsão que vai, na verdade, culminar na Revolução Francesa, e vai explicar bastante o porquê que a Revolução se aconteceu dessa forma, de uma verdadeira convulsão, e que tudo aquilo que existia, todas aquelas instituições tiveram que ser absolutamente implodidas e fazer tudo de novo. Porém, todavia, entretanto, Tocqueville vai mostrar, já mostrou um pouco, quando ele traz aqui no segundo livro, falando que muitas das mazelas aí vão se repetir, né, que são coisas do antigo regime. Tocqueville vai mostrar justamente isso, que muitos desses vícios voltam a aparecer depois da Revolução Francesa, como a centralização política, que volta a aparecer. Então não foi assim, destruiu-se as instituições feudais, basicamente, né? O feudalismo morreu, a nobreza perde toda a sua importância, porém muitas mazelas ainda do antigo regime são mantidas. É um livro assim fabuloso, é muito gostoso de ler, e Tocqueville é uma mente realmente brilhante, explica muito bem tudo que leva a esse processo, e como isso não foi por acaso, como que foi uma herança que veio aí se acumulando já desde o antigo regime, império e tudo isso, e muito em funções de erros mesmo na condução administrativa por parte da monarquia francesa, que queria realmente, ela era absolutista, ela queria efetivamente dominar a população o máximo possível. Então todo esse panorama, todo esse pano de fundo aí que vai levar à separação das classes,
na França, como eu expliquei, e vai culminar na Revolução Francesa. Um abraço, até a próxima.